Eu convido os irmãos para ler na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14. Gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. A palavra de Deus, irmãos, ela vem para nos consolar. A palavra de Deus vem, irmãos, para nos fortalecer. A palavra de Deus vem, irmãos, para nos alegrar. E eu sei, irmãos queridos, que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo que nós colocássemos o nosso traje, antes mesmo que nós pensássemos em vir à sua casa, o Senhor já havia contemplado a minha e a sua necessidade. E Ele, por certo, vai falar conosco nessa noite em nome de Jesus. João 14, versículo 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E se eu for, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava pedindo, irmãos, uma palavra ao Senhor para falar à sua igreja. E nas últimas semanas, irmãos, eu senti um desejo no meu coração de falar para os irmãos acerca da vinda ou da segunda vinda de Jesus. E pensando neste tema, eu percebi, irmãos, que ultimamente é o que Deus vem falando à sua igreja. E no hino que foi cantado nessa noite, também foi enfatizado que o Senhor Jesus há de voltar. E eu, irmãos, pensei comigo, bom, Deus já está falando sobre o arrebatamento, Deus já está falando sobre a sua segunda vinda, creio eu já ser o suficiente para a sua igreja. Mas mesmo assim, irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E aqui, irmãos, nessa palavra, no Evangelho de João, capítulo 14, a palavra de Deus fala, irmãos, para nós não se turbar. Irmãos, pensando acerca do significado dessa palavra, eu percebi, irmãos, uma coisa. A palavra de Deus fala aqui, irmãos, que o contexto desse momento aqui o contexto, irmãos, dessa palavra aqui eram os momentos finais do Senhor Jesus aqui na terra como homem. E havia ali, irmãos, naquela localidade onde eles estavam, o Senhor Jesus e seus discípulos, os apóstolos, estavam ali, irmãos, sobre a dominação do Império Romano. E ali, irmãos, o Senhor Jesus já havia prometido, olha, eu vou passar pela humilhação, eu devo ir a Jerusalém para morrer pelos pecadores. E aqui, irmãos, observa que Jesus aqui, irmãos, está preparando os seus discípulos para esse momento. E ele diz, não se turbe o vosso coração, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu pensando nessa palavra turbar, eu lembrei, irmãos, da turbulência. Eu creio, irmãos, que os irmãos aqui, alguns, quem sabe todos, já andaram de avião. E quando o avião chega lá em cima, irmãos, quando o avião passa no meio das nuvens, o avião costuma balançar. Eu mesmo, irmãos, passei por um momento como esse. Certa vez eu estava viajando com a minha família, irmãos, e o avião, de repente, irmãos, ele estava numa rota e ele desceu de uma vez, irmãos. O susto foi grande. Todos naquele avião se seguraram na cadeira e começaram a gritar.
E aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando para a sua igreja: não se turbe o vosso coração. Aleluia, louvado seja Deus. Nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, coloca a tua preocupação na mão do Senhor, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, irmãos, fala no livro de Gênesis, capítulo 3, após o homem ali, a sua esposa, o primeiro casal. A palavra de Deus fala, irmãos, que após a desobediência, após o homem e a mulher desprezarem a palavra do Senhor, a palavra de Deus fala, irmãos, que o homem, ele se escondeu. E a palavra de Deus fala, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9, que o Senhor Deus diz para o homem: olha, onde estás? E a resposta, irmãos, ela é terrível, irmãos, porque o homem responde: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor Jesus está aqui para te dar paz, louvado seja Deus. Ele levou a tua enfermidade, a tua dor na cruz do Calvário, e Ele pregou lá na cruz o teu e o meu medo, de forma que hoje nós não precisamos temer, porque Deus está conosco. Ele nos reconciliou com o Pai, aleluia, através do sangue da nova aliança, que é o sangue do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, e de lá para cá, irmãos, o homem vem sendo tomado pelo medo, irmãos. Aleluia. Mas Deus, irmãos, ainda está no controle, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que certa vez Jesus foi até os discípulos de noite andando por cima do mar, e os discípulos tiveram medo porque eles pensaram que era um fantasma. E Jesus falou para eles: não temas, sou eu, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos, irmãos, o Senhor Jesus falando: olha, credes em Deus e crede também em mim, louvado seja Deus. Irmãos, todas as vezes, irmãos, que você e eu deixa de confiar em Deus, nós teme, aleluia. A palavra de Deus fala, irmãos, que quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi em nome do Senhor, aleluia. E ele obteve vitória porque Deus pelejou por ele, e Deus peleja por mim e por você. Aleluia, louvado seja Deus. Os irmãos são sabedores, irmãos, no livro de Êxodo 14, quando o povo está diante do mar, eles temeram também, aleluia, mas ali, irmãos, eles invocaram ao Senhor, e o Senhor mandou a providência, o Senhor mandou o livramento, o Senhor mandou o milagre, e o povo passou em seco aquele mar, o povo inimigo foi destruído, e eles cantaram e adoraram a Deus, louvado seja Deus. Portanto, se você está nessa noite passando por alguma turbulência, fica em paz, louvado seja Deus. Descansa teu coração, receba a paz de Deus, aleluia. Em nome de Jesus, não fica preocupado, porque Deus proverá, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, fala, irmãos, que quando Abraão foi ao monte ordenado por Deus para sacrificar seu filho, a palavra de Deus fala que Deus proveu ali, irmãos, o sacrifício substituto, irmãos, e o Deus que proveu para Abraão é o Deus que também provê nessa noite, na minha e na sua vida, louvado seja Deus. Aleluias, glória a Deus. Oh, irmãos, João, ele escreveu o Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. E, irmãos, observa que Deus foi tão bom com este homem que ele morreu de velhice, exilado em uma ilha chamada Patmos. E aqui, irmãos, ele escreveu este Evangelho, irmãos, para consolar a igreja e lembrá-los, irmãos, que o Senhor Jesus foi, mas Ele voltará, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, que na casa do Pai há muitas moradas, irmãos. Permaneça em nome de Jesus neste lugar, permaneça no caminho do Senhor para que você tenha acesso à morada eterna, em nome de Jesus, meus queridos. Observa, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele prometeu que vai voltar, irmãos.
Mas, infelizmente, irmãos, o nosso tempo é um tempo trabalhoso, é um tempo de muita ansiedade, muita preocupação, irmãos. Observa que lá fora, irmãos, está um descontrole na inflação, nos juros, etc. Mas aqui, irmãos, o Senhor Deus reina. Aleluia. Não vai faltar o pão na sua mesa em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala no livro de Salmos 37, 25, Davi exclama: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, aleluia. O choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria vem pela manhã, glória a Deus. Em nome de Jesus, não fica preocupado com o pão, irmãos, porque Deus, Ele provê, aleluia. Eu não sei como que Ele provê, eu só sei que Ele provê, louvado seja Deus. Eu não sei se é através de um corvo ou através de um ímpio. Eu só sei que Ele provê, glória a Deus. E você não precisa se preocupar em explicar como foi feito o milagre. Só adora ao Senhor, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, irmãos, aqui no capítulo 9 de João, que um homem foi curado, aleluia. Ele era cego de nascença e as pessoas em volta dele, os fariseus especialmente, interrogaram: mas como? Ele respondeu: eu não sei, eu só sei que agora eu vejo, louvado seja Deus. Eu não sei como que ele fez, eu não sei quem ele é, eu só sei que ele me curou, aleluia, louvado seja Deus. E nessa noite, irmãos, nós devemos, irmãos, crer e confiar neste Deus, aleluia. E havia, irmãos, aqui uma rejeição muito grande acerca da pessoa de Jesus. E mesmo, irmãos, o Senhor Jesus fazendo sinais, milagres, maravilhas. O capítulo 11 de João relata um milagre extraordinário que foi a ressurreição de um homem após 4 dias na sepultura. E mesmo assim, irmãos, o coração daquele povo estava endurecido. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos: olha, eu vou voltar. Aleluia. E como, irmãos, que eu sei que Jesus vai voltar? Eu sei que Ele vai voltar porque Ele prometeu. Aleluia. Irmãos, você pode observar que todas as palavras de Jesus, elas se cumpriram, aleluia. Tudo o que Ele falou se cumpriu e tudo o que Ele falou ainda vai se cumprir. Você esteja certo, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus vai voltar. Aleluia. E aqui, irmãos, Ele prometeu que vai voltar. E Ele vem voltar, irmãos, para fazer justiça, sim. Para retribuir a paga àqueles que cometem injustiça ou mal, sim. Mas especialmente Ele vem para buscar a sua igreja. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que a igreja do Senhor, ela não foi preparada para juízo, mas ela foi preparada para desfrutar das delícias e dos prazeres eternos. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que os discípulos, eles não têm muita abertura para crer nessas palavras, porque eles estavam, irmãos, debaixo da opressão romana. E quando eles estavam com Jesus, eles tinham paz. Quando eles estavam com Jesus, eles tinham segurança. É tanto, irmãos, que o capítulo 14... Jesus chega a falar pelo menos 2 vezes: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, versículo 27. Jesus fala no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, e no versículo 27 ele repete: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, aleluia.
Você e eu, irmãos, não precisamos temer o inimigo, porque maior é o que está conosco, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus fala, irmão, no livro de Isaías 41:10, não temas, porque o Senhor é contigo, aleluia. Não te assombres, porque o Senhor teu Deus, Ele te sustenta, te protege, te guarda, louvado seja Deus. Portanto, irmão, você não precisa temer o inimigo, você precisa temer ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus, Ele promete voltar. Pelo menos mais uma vez, Ele repete esta mesma fala. No versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, aleluia. Oh, irmãos, em nome de Jesus, nessa noite alegre teu coração, irmãos, porque o Senhor Jesus já está às portas, irmãos. A cada dia que passa, irmãos, nós estranhamos acontecimentos terríveis, irmãos. Isto não é outra coisa senão a volta do Senhor Jesus, que está próxima, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, no capítulo de Atos, capítulo 1, os discípulos, irmãos, eles ficaram, irmãos, preocupados, querendo que já Jesus voltasse ali naquelas épocas, ali no 1º século, louvado seja Deus. Eles interrogam ao Senhor e dizem, olha, restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus responde, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Irmãos, imaginem os senhores e senhoras aí, se Jesus marcasse o dia da sua vinda. Imagine por um pouco, irmãos, o desespero. Com certeza, irmãos, isso traria mais caos, certamente. Porque Jesus não avisou o dia da sua vinda. Nós vivemos aí fora num caos. Imagine se Jesus tivesse marcado o dia da sua volta. Mas o Senhor Jesus, Ele não marcou o dia da sua volta, irmãos. É porque é para eu e você ficar vigilante, aleluia. É para eu e você ficar em esperança, irmãos, para este dia glorioso, louvado seja Deus. E enquanto, irmão, Jesus não volta, o que nós devemos fazer? A resposta, irmãos, está aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, louvado seja Deus. No versículo 2, a palavra de Deus fala, irmãos, que nós, irmãos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, louvado seja Deus. Mas diante dessa nuvem de testemunha, irmãos, que está à nossa volta para nos acusar, nós devemos continuar olhando para o Senhor, louvado seja Deus, porque é o Senhor Jesus que é o autor e o consumador da minha e da sua fé, louvado seja Deus. E a palavra de Deus, irmãos, fala, irmãos, o que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta? Nós devemos certamente pregar a sua palavra, louvado seja Deus. Porque a Bíblia fala, irmãos, no livro de Marcos 16:15, que Jesus mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho. Oh, irmãos, não vamos deixar de continuar falando de Jesus para os nossos entes queridos. Não vamos deixar de continuar falando de Jesus para os nossos vizinhos, irmãos. Não vamos deixar de falar de Jesus para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Enquanto Jesus não volta, irmãos, aproveita para fazer a obra do Senhor, louvado seja Deus. Aproveita, irmãos, para orar pelos perdidos. Aproveita para orar pela igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aproveita para visitar, irmãos. Aproveita para fazer missões lá na sua vizinhança, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Oh, irmãos, o que nós devemos fazer, aleluia, enquanto Jesus não volta? Nós devemos certamente, irmãos, nos santificar, louvado seja Deus. Nós devemos nos consagrar, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, do Romanos 12, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, aleluia, mas transformai-vos pela renovação, oh, louvado seja Deus. Oh, irmãos, o mundo vai de mal a pior, irmãos, e nós não podemos aceitar a influência do mundo perdido, mas nós devemos ser sal e luz, em nome de Jesus, meus irmãos. Oh, aleluia, irmãos. E quando Jesus voltar, irmãos, que Ele levar a sua igreja, louvado seja Deus, olha o que vai acontecer com a mim, com a sua vida, irmãos. E está aqui, irmãos, uma promessa gloriosa no livro de Apocalipse, louvado seja Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Quando o Senhor Jesus, irmãos, Ele voltar
para arrebatar a sua igreja. Os discípulos não tinham essa preocupação, irmãos. Eles perguntavam para Jesus: olha, quando que o Senhor volta? Oh, aleluia. E Jesus deixou apenas os sinais, irmãos. Então, para nós sabermos se Jesus está voltando, é somente nós olhar para os sinais. Louvado seja Deus. E quando o Senhor Jesus voltar, quer arrebatar a sua igreja, que estabelecer o milênio, a palavra de Deus fala, irmãos, que no final vai acontecer o que está aqui. No livro de Apocalipse, versículo 4 do capítulo 21. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, louvado seja Deus. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, aleluia. Porque já as primeiras coisas são passadas, louvado seja Deus. Oh, irmãos, a palavra de Deus fala, irmão, no livro de Mateus, capítulo 5, que é bem-aventurados que choram, irmãos. Mas aqui, irmãos, quando Jesus levar a sua igreja, quando levarmos para o céu, a palavra de Deus fala que Deus, irmãos, Deus vai enxugar as minhas e as suas lágrimas, louvado seja Deus. Oh, irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus, irmãos. Oh, em nome de Jesus, não olha para essa luta, essa provação momentânea, mas continua firme na presença de Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 16, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, louvado seja Deus. Essas lutas, essas dificuldades, irmãos, elas não são para comparar com a glória de Deus, aleluia. Oh, irmãos, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por provações, passamos, aleluia. Mas o importante não é você passar pela prova, o importante é como você passa pela prova, louvado seja Deus. Então, passa pela prova, pela dificuldade, olhando para Jesus, aleluia. Louvando e confiando no Senhor, glória a Deus. Oh, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos perseverar, porque a palavra de Deus, ela fala de uma parábola das virgens que eram algumas sensatas, outras insensatas. Oh, irmãos, as insensatas, elas desprezaram a volta do noivo ou a chegada do noivo, mas as sensatas, elas confiaram, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, nessa noite, irmãos, não vamos perder o Senhor de vista, louvado seja Deus, mas vamos continuar, irmãos, olhando para Jesus, porque a palavra de Deus fala, irmãos, no livro de Gênesis, que quando Deus, irmãos, anunciou que ia mandar o dilúvio, irmãos, o povo não acreditou que viesse um dilúvio, mas quando a água caiu, irmãos, veio também o desespero, mas para Noé e sua família teve alegria e paz, aleluia, porque eles estavam na arca, irmãos, e a arca representa agora, na época da graça, a arca representa o Senhor Jesus, porque em Jesus nós podemos vencer, aleluia, em Jesus nós temos paz, aleluia, em Jesus nós temos vitória, louvado seja Deus, porque, irmãos, a palavra de Deus fala, irmãos, que o Senhor Jesus, ele era inocente e pelos seus sofrimentos da sua inocência, ele pôde nos comprar, louvado seja Deus, com sangue, aleluia, louvado seja Deus. Portanto, irmãos, não vamos perder de vista, irmãos, o reino de Deus que está se aproximando, louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para nós ficarmos de pé, irmãos. Tinha muita coisa para eu falar, mas seja feita a vontade do Senhor, louvado seja Deus. Não é por muito falar que seremos ouvidos, é tão somente você receber no seu coração, irmão, essa palavra. Não se turbe o vosso coração, não desassossegue o seu coração, não entre em pânico, aleluia, aleluia. Quando eu estava naquele avião, irmãos, eu percebi uma coisa, irmãos, que o pânico veio para todos os passageiros ali, inclusive eu. Mas o Senhor Deus deu o livramento ali naquele dia, louvado seja Deus. E eu quero dizer mais para os irmãos, irmãos, nós devemos confiar na palavra de Deus, irmãos.
Não importa o que acontece lá fora, importa o que está na palavra de Deus, aleluia. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. A palavra de Deus fala que Deus, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, louvado seja Deus. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nessa noite, em nome de Jesus, descansa o teu coração, irmãos. Enquanto os irmãos preparam o coração para orar, irmãos, eu quero contar um breve testemunho que me aconteceu. Certa vez, irmãos, eu fui ao médico com a minha filha, a mais velha, de 15 anos. E ali, irmãos, eu fui me consultar minha filha com a médica. E a médica falava, olha, sua filha só vai viver até os 14 anos. Olha, sua filha não tem muito tempo de vida, irmãos. E dentro do meu coração, irmãos, eu só falava, está repreendido em nome de Jesus, aleluia. Porque minha filha, irmãos, ela precisa usar uma bombinha, né? Que é para respiração. E graças a Deus nós estamos até agora aqui louvando e adorando a Deus, irmãos. E aquela médica, irmãos, só palavra de derrota. Não vai viver pouco, vai viver cansada. Mas eu creio na palavra de Deus, aleluia. É Deus que dá saúde, irmãos. Muitas das vezes você vai no médico, o médico está mais doente que você. É Deus que te dá saúde. É Deus que opera o milagre. É Deus que te sustenta, é Deus que te livra. É Deus que te protege, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu sei que esse tempo, irmãos, é um tempo de muita inquietação. Aqueles que acompanham os telejornais sabem que os economistas eles estão malucos aí, com teto de gastos, controle de gastos. Irmãos, tudo isso não importa. O que importa é que Deus está conosco. Aleluia. Olharemos para o Senhor e vamos orar pelos governantes em nome de Jesus. Ore a Deus comigo e apresente sua necessidade diante do Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. A tua palavra, Senhor Deus querido, foi entregue à tua igreja. Pai querido, agora eu te peço em nome de Jesus. Concede, Senhor Deus querido, paz, meu Deus. Concede alegria, Senhor Deus querido. Aumenta a fé do teu servo, da tua serva, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, concede força para a tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda nosso coração, nossa mente, Senhor Deus querido, em tua presença. Pai querido, em nome de Jesus, continua conosco, meu Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.